Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luciane, professora de História do IFMG Campus Sabará, e eu vou ser uma das professoras responsáveis por ajudar vocês na resolução de questões de História do Enem. Antes de começar a postar vídeo solucionando questões, eu preparei dois videozinhos para vocês para a gente conhecer a prova de Ciências Humanas do Enem. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre o conteúdo, o que, é que mais cai geralmente, né? Como que tem sido as últimas provas, porque a gente sabe que o Enem mudou bastante, né? E algumas dicas para vocês estudarem para a prova de humanas. No segundo vídeo, eu vou postar dicas específicas com estratégias para ajudar a responder as questões de humanas e talvez até questões de outras áreas também. Primeiro, eu vou apresentar para vocês alguns dos temas mais comuns que caíram na prova do Enem de 2009 a 2017. Né? Foi um estudo, um compilado feito por alguns sites que trabalham com o Enem e que vai até 2017. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que tem acompanhado e feito simulado deve ter observado que de 2018 até a prova do ano passado teve várias alterações, né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre elas também. Mas também é importante a gente pensar como que o Enem vem acontecendo, vem trazendo suas questões por quase 2 décadas, porque tem algumas coisas que se mantiveram, certo? Em história, né, especificamente das questões de história, é interessante observar que das questões de quase 20 anos de prova, 15% delas eram sobre idade contemporânea. O que é a idade contemporânea? É aquele conteúdo que vem tudo que aconteceu no mundo da Revolução Francesa até o período atual. E que geralmente é o conteúdo também que a maioria de vocês mais gostam em história, né? Tá lá as duas grandes guerras, Revolução Russa, a própria Revolução Francesa, que é esse marco, né, historiográfico de mudança da idade moderna para contemporânea, enfim, um tanto de conteúdo, aspas, mais recente, né? Boa parte do século XX, inclusive. E aí, seguido de história contemporânea, a gente tem Brasil Colônia. Observem que em História do Brasil é o conteúdo que mais traz questões da Brasil Colônia. Engraçado que muita gente não gosta de Brasil Colônia. Eu gosto bastante, que eu acho que entender Brasil Colônia, você entende tudo que o Brasil é hoje. Quem não gosta, acabou de encontrar um grande motivador, que é o fato de terem muitas questões sobre o Brasil Colônia, né? Período oscareiro, escravidão, mineração, nas provas do Enem, seguidos de Brasil Império. E aí a gente tem uma questão que era muito comum nas provas de antes de 2017, que são os movimentos sociais, questões sobre patrimônio, elas diminuíram um pouquinho, mas é sempre bom estudar esses temas, né? Tem outros temas mais específicos, depois vocês podem até pausar a tela para dar uma olhadinha, que também teve algumas mudanças que eu vou falar já já. Em geografia, observe, e isso vai se repetir um pouco em filosofia e sociologia. Observem que os conteúdos que mais caem, os mais recorrentes, são geralmente aqueles que você consegue articular com as outras áreas. Eu vou dar um exemplo. Geografia agrária eu consigo tranquilamente né, trazer para questões da história, que fala sobre né, movimentos sem terra, que fala sobre distribuição de terras no Brasil, sobre latifúndio, sobre monocultura. Então, a geografia, a história e as outras duas áreas estão sempre ali se articulando. O meio ambiente é a mesma coisa. Eu posso trabalhar meio ambiente com questões físicas, mas eu posso também trazer uma questão de geografia que fala do impacto da sociedade no meio ambiente. Então, observe que eu já estou dando uma dica aqui para vocês, que é o fato de que, apesar de eu conseguir dividir os conteúdos por área, as questões elas sempre vão estar muito intercalados, os temas e os conteúdos vão com a outra. Isso é uma tendência que está se fortalecendo muito nas provas recentes do Enem. Também vou falar sobre isso, tá? Observem também que geografia, as questões né, sobre economia, globalização, geopolítica, tudo aquilo em que a geografia pode andar assim de mãozinha dada com a história, sempre é mais recorrente. E aquelas partes que a geografia fica mais no cantinho dela ali, né? Geografia física, sobre tempo, sobre clima. Isso é um pouquinho menos recorrente porque essa é a parte que é geografia pura, né? Mas ainda assim ela cai na prova. Em filosofia, né, assim como geografia, a gente observa temas como ética, justiça, democracia, e também são temas que estão ali, olha, circulando no meio da história, da sociologia e da própria geografia. Na sociologia, quem é responsável por mais de um quarto da prova são questões sobre o mundo do trabalho, que é um tema da sociologia que perpassa a história desde a Idade Antiga, quando a gente fala das relações de trabalho lá na Grécia ou no Egito, quando houve a construção da pirâmide, até quando a gente vem falar do mundo pós-industrialização, né? Então, tenham em mente, e essa é a minha principal dica, que quando vocês forem para a prova do Enem de Ciências Humanas, vocês dificilmente vão encontrar uma questão específica de história, específica de geografia. Vai ter, com certeza.
Mas também vai ter muita questão em que está tudo isso muito junto e misturado. E que vocês não vão precisar ficar procurando saber qual que é o conteúdo daquela questão. Mas pensar no tema central e desenvolver a resposta a partir disso daí, tá? De 2014 até 2018, tem um outro levantamento que mostra que essas questões sobre Estado, movimentos sociais, diversidade cultural, elas ainda eram muito presentes. O Enem de 2019 e 2020, isso vai mudar um pouco. Algumas coisas permanecem, outras mudam, e a gente até ficou assustada porque era muito acostumado a ver e não está mais lá. Não quer dizer que não vai voltar a aparecer, né? A primeira delas acabei de falar sobre isso. A gente está vendo no Enem essa tendência à interdisciplinaridade dentro da mesma área. E isso se fortaleceu muito nas provas mais recentes, né? Então, observe que a gente vai ter lá questões onde você vai ficar se perguntando o que é geografia, o que é história, o que é filosofia. Você precisa ter essa resposta? Não. O que você precisa é o que é o tema que essa questão precisa que eu trate. E aí você consegue lembrar de um conteúdo ou outro, ou lembrar do seu conhecimento no geral, para responder a questão. Eu coloquei uma dica aí de chave interpretativa da sociologia pensando da seguinte forma: independente de ser algo de geografia, filosofia, da própria sociologia ou da história, você sempre vai tentar interpretar à luz do que aquilo causou de impacto ou do quanto que aquilo é construído pela sociedade, pelas relações sociais. Isso ajuda muito em várias questões, fica com essa dica aí guardada, tá? Outra característica que eu acho que mudou, aí é uma análise bem minha, tá, gente? É que a prova ficou muito mais abrangente em termos de conteúdo. Que sentido? A prova de história, por exemplo, eu vou ter temas mais recorrentes de Grécia Antiga, que não era muito comum. Se vocês forem observar as provas de 2018, 17, até, sei lá, 2009, como exemplo que eu botei aqui, você praticamente vai achar uma ou duas questões de Grécia Antiga. E quando você encontra, é muito ali na filosofia, falando, né, dos filósofos gregos, do Platão, do Sócrates, etc. e tal. Nas provas recentes, se tornou mais comum. Então, fiquem atentos, porque agora tem bem mais conteúdo para vocês darem atenção. Por outro lado, eu tenho uma permanência que é ele. Brasil Colônia, o terror de muita gente. Brasil Colônia segue, e eu fico muito feliz com isso, ele segue sendo um dos assuntos de história do Brasil mais abordados no Enem. Então, vamos estudar Brasil Colônia. Por outro lado, tem dois conteúdos que desapareceram da prova do Enem, que é a ditadura militar e Era Vargas, né? Conteúdos polêmicos que por algum motivo não estão mais lá por enquanto. Isso quer dizer que nunca mais eu vou encontrar Era Vargas na prova do Enem de história? Não. Isso quer dizer que talvez você possa dedicar um pouquinho menos de atenção se o seu foco for o Enem. Mas, parênteses importante, são dois períodos históricos importantíssimos para a formação de vocês enquanto cidadão. Então, eu realmente recomendo que vocês sigam estudando e tendo o mesmo interesse por ditadura militar e Era Vargas, porque é importante saber sobre isso, independente se vai cair no Enem ou não, beleza? Para o 2021, uma incógnita. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, só quem está fazendo a prova vai descobrir. Então, a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva, pensar questões interdisciplinares, certo? E agora eu vou dar para vocês algumas dicas gerais para estudar para a prova de ciências humanas. Talvez algumas sirvam para outras provas, mas eu estou pensando aqui bem no meu mundinho, que é a história, é as humanas, tá? A primeira delas é uma dica muito dolorosa nos dias de hoje, acompanhar noticiário. Eu sei, gente, dói, porque eu também fico bem triste, mas sugiro que vocês acompanhem as notícias, porque a prova vai estar misturando coisas de atualidade e porque, mais do que a prova de humanas, a redação sempre vai exigir de você alguma discussão que foi atual. Então acompanhem, não estou falando só de ver jornal na televisão. Acompanhem pelas redes sociais, sigam páginas de imprensa confiáveis, né? Tomem cuidado, eu botei duas atenções aí importantes para vocês. Tomem cuidado com a polarização das redes sociais, a polarização de qualquer extremo, ela é meio perigosa. E tomem cuidado com os ditos, aspas, intelectuais de YouTube. Nossa, professora, que recalque, não é não, gente. É porque tem muita gente no YouTube falando de coisas que ela não sabe. Então, não basta só eu ler 3 revistas e um livro sobre aquilo. Eu preciso estudar, me especializar sobre aquilo, para falar de filosofia, para falar de sociologia, para falar de história, para falar de economia. Então, tem um tanto de coisa que é mais confiável procurar alguém que estudou para falar sobre aquilo. Concordam? E aí, um detalhe importante. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos também. Quando vocês forem procurar videoaula, minha sugestão é que vocês sempre procurem de professores que são professores da vida real.
Ou seja, pessoas que já têm experiência, que se formaram naquela disciplina, que dão aula na sala de aula e que migraram para esse mundo da internet, fazendo com que tudo ficasse muito mais acessível, né? Tem um monte de professor bom, que eu, inclusive, admiro pra caramba. Recomendo que vocês busquem esse tipo de professor, tá? Segunda dica, relacionem sempre esses conteúdos da atualidade que eu acabei de falar para vocês verem com fatos históricos, por exemplo. Você viu lá uma notícia que fala da relação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, que até hoje, né, fica meio complicada de entender. Eu vou lembrar que lá nos anos 50 houve uma guerra entre a que dividiu a Coreia em duas Coreias, né, Norte e Sul, que está no contexto da Guerra Fria, que por sua vez, olha só, tem tudo a ver com os Estados Unidos. Então, toda vez que você vê um conteúdo de atualidade, relaciona com algum fato histórico e vice-versa. Você viu um fato histórico, você pensa, olha, isso está refletindo no mundo até hoje. Como? Isso é um ótimo exercício, tanto de crescimento intelectual de vocês, quanto para se preparar para as questões da prova do Enem. Terceira dica, leitura de imagem. Hoje em dia está muito bacana fazer isso com o Instagram, né? Tem muita charge, tem muita fotografia, muita imagem, e a gente consegue observar, mas a minha dica é que vocês olhem a imagem com atenção e busquem que informação aquela imagem está te dando, porque a prova de humanas do Enem, isso também não mudou tanto ainda, ela traz muitas imagens, tanto imagens históricas quanto charges. E aí é um material importante para vocês aprenderem a ler o que essa imagem está me passando, tá bom? Quarta dica, me perdi. Assistir filme e documentário, essa dica vocês vão amar. Cuidado, tá, gente? Tenta ler um pouco sobre a produção antes, porque tem alguns filmes que são bem, assim, tendenciosos. E tem outros que são mentirosos mesmo. Mas, mesmo dentro desse contexto, a gente tem muito filme, muito documentário e muita série boa. Eu sei que vocês estão pensando em um monte aí, continue pensando. Eu fiz uma lista bem básica. Vocês podem ir pausando, tá? São 4 slides. Então, esse é o primeiro. Esse é o segundo. Vou dar o tempinho da pausa. Esse é o terceiro, pausar para copiar. Esse é o quarto, e olha, eu menti, na verdade não são 4, são 5 slides. Então tem esses 5 slides, são 25 sugestões de filmes e ou documentários que vão desde filmes históricos muito importantes para a história do cinema, como Apocalipse Now, que talvez alguns de vocês não tenham muita paciência para assistir, até filmes mais recentes, né? Ou filmes mais assim famosos da Netflix, como por exemplo Um Estado de Liberdade, ou um documentário incrível que se chama 13ª Emenda, também está no Netflix, mas quem não tem Netflix deve achar aí, pelo mundo na internet. Não vou dizer como, porque isso é crime. Mas enfim, continuando, simulado. Gente, faz simulado, responde questão. E essa é uma dica que vale para todas as áreas, obviamente. Pega a questão, responde, trabalha em cima dela, manda a questão para a gente ajudar vocês a resolverem, pede para a professora, enfim, dá um jeito. Faz simulado, treina bastante, porque aí você compreende também a entender como que o Enem pede aquela informação para você, né? E aí você está preparado para chegar lá na prova menos nervoso. Eu também tenho um outro slide para vocês pausarem aí e copiar, que são algumas dicas de site que tem só a questão do Enem. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente vai buscar lá a questão de vestibular, aparecem umas questões, sei lá, meu Deus, da UFRJ de 1994. A UFRJ nem tem mais vestibular, minha gente. Então, não vamos ficar perdendo tempo com isso. Essas páginas aí é onde está as de Enem. É aquela que o seu professor pega para a prova. Já aproveita e já estuda também para, né, terminar esse terceirão cheio de dignidade. Penúltima dica. Agora também nem sei se é a penúltima, mas vamos lá. Monte várias linhas do tempo. Você nunca fez uma linha do tempo? É muito simples. Você vai fazer uma linha, obviamente, né? E você vai marcar na sua linhazinha, por ordem cronológica, os eventos mais importantes. A minha sugestão é que vocês façam várias linhas para cada tempo histórico. Faz uma para antiga, uma para medieval, moderno, contemporâneo, e faz outras para Brasil. Brasil Colônia, Brasil República, Brasil Império. Porque aí você localiza cada evento, cada conteúdo no seu momento histórico, visualmente, gente. Isso é uma maravilha para estudar. E é bom também que você para de confundir nome. Aí tem lá, revolta da Chibata, revolta da cabanagem, isso aqui. Você fala, meu Deus do céu, né? Onde que isso está na história? Então você coloca lá, visualiza, fica mais fácil lembrar. E a minha última dica, acertei, para a gente encerrar esse vídeo, começar o próximo, é elaborem mapas mentais. Eu sei que tem gente que funciona muito melhor com mapa mental do que com linha do tempo.
Então, pega um conteúdo e vai traçando linhas em uma estrutura, assim, ramificando ele em todas as informações que vão te ajudar a lembrar sobre ele. É um jeito muito mais fácil de fazer resumo, porque eu não preciso ficar lá escrevendo resumo. E é um jeito ótimo de fixar, porque, principalmente escrita, eu sei que vocês são todos só os modernos e vão querer fazer isso lá no computador e tal. É ótimo também. Eu sou uma pessoa mais antiga, então eu gosto muito de escrever. Daí eu pego lá meu papel, minha folha e vou colocando, e à medida que eu vou escrevendo, eu vou lembrando. Faça mapas mentais, deixa lá coladinho na parede do quarto até passar o Enem. Isso ajuda demais, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para responder a prova do Enem de História. São estratégias para fazer o tempo render e para fazer você não cair nas famosas armadilhas e pegadinhas do Enem, tá bom? Até mais!